Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos continuar nosso super curso, artigo por artigo do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro. E agora, nós chegamos aí à hora da gente analisar, a gente estudar o capítulo das infrações, né? O capítulo das infrações, apesar de ser o artigo mais longo do Código, né? Vai do artigo 161 até o artigo 255, né? Cada artigo é uma infração, é uma tipificação de uma conduta que vai ser punível, claro, com uma infração administrativa, né? Que aí para você que está explicando aí para a galera, né? Então o que acontece? Qual que é a estratégia que o professor utilizou? Primeiro, tá? Nós temos duas resoluções que dão suporte ou detalhamento para o agente de fiscalização de trânsito, que é a resolução 361 e 561. Tá? A 361, o foco é fiscalização municipal, e a 561, o foco é a fiscalização, a fiscalização estadual. Ponto final, né? Então temos essa informação. Então como é que o professor vai tocar? Hoje essa aula é uma aula de infrações, aquelas condutas consideradas de maior potencial ofensivo ao trânsito, né? Ou seja, aquelas condutas que realmente vão colocar em perigo ou vão obstruir a livre circulação, o livre fluxo das nossas vias, né? Que elas são agravadas, né? Ou seja, nós temos aqui infrações gravíssimas 60x, 20x, 10x, 5x e 3x. Então, nesta aula, o professor reuniu todos esses tipos de infração. Tá? Professor, por quê? Para estudar com prioridade. Essas infrações agravadas são condutas aí especiais, então eu resolvi separar em uma única aula isso, né? Então, ponto. Essa aqui é a aula, uma aula de agravantes, aí as infrações de maior potencial ofensivo. Então, a primeira aula de infração. A próxima aula de infração que eu recomendo que vocês assistirem uma aula da resolução 452. A resolução 452 eu vou gravar assim que terminar esse vídeo, então vai estar na sua pasta, né? O que trata a resolução 452? Ela vem complementar a lei seca. E aproveitando o gancho da lei seca, eu vou fazer um histórico detalhado aí, importante para o seu entendimento de lei seca. Tá? Então, buscar, professor, não está no meu edital a 452. Cara, papo reto, vai lá, dá uma olhada nessa resolução, porque eu faço um histórico da lei seca para a galera aí. Pronto, são as duas aulas, né? Duas aulas referentes ao quê? A infração de trânsito, né? Se você te conduzir o veículo alcoolizado, você vai cair na lei seca, você vai cair no 65 ou 65A. Então, você tem que saber disso. Bacana? Bingo. Outra consideração importante, né? Daí a gente vai entrar em 3 aulas, todas elas vou gravar em sequência. Então essa é a primeira aula, a segunda da lei seca, a terceira aula que eu vou gravar vai ser a aula, salvo engano, dos artigos 161, tá? Aí a gente parte artigo por artigo, né? Acho que nós vamos até o 180, né? A primeira parte, a segunda parte a gente vai de 181, vai até o 219, e a terceira parte vamos dos artigos 220 até o 255, uma tocada só, né? Eu dividi em 3 partes que a gente vai na sequência artigo por artigo, bacana? Vai pela minha cabeça, siga as orientações pedagógicas que você vai acertar todas as questões do concurso. Vem comigo, então vamos lá, das infrações, né? Gravíssimas 60x, né? 20x, 10x, 5x e 3x, né? Então vamos lá, uma introdução geral, artigo 61, começa as infrações de trânsito, né? Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste código. Olha aí, inobservância, ou seja, você está desrespeitando, não está observando o quê? Qualquer preceito do código. E nós vimos que o código que mais tem são preceitos, né? Da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. Ou seja, se você desrespeitar a resolução do CONTRAN, você também comete infração de trânsito, né? Sendo o infrator sujeito a penalidades e medidas administrativas, né? Outra consideração importante, ó, sujeito a penalidades, né? Eu, professor Luiz, eu inverti a sequência das suas aulas de propósito, né? Nós temos o capítulo das penalidades e nós temos o quê? O capítulo das medidas administrativas, né? Então você vai saber já, eu acho que você já sabe quais são as penalidades e quais são as medidas administrativas, né? Indicadas em cada artigo, além das punições previstas no capítulo 19.
Ou seja, né, o capítulo 19 não trata de infrações de trânsito, trata do quê? Dos crimes de trânsito, né? Quando a gente fala crimes de trânsito, significa dizer que ele está desrespeitando o Código Penal. Ele vai sofrer um processo penal, né? Bacana. Vamos lá, professor. Parágrafo único. As infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções, né? Professor, como assim? Ó, gente, uma resolução não pode, né, impor aí nenhum tipo de sanção, tem que ser lei, né? Mas as resoluções do CONTRAN, ele traz um apontamento exatamente para o capítulo das infrações. Nós vimos aí várias, né? Várias resoluções aí do CONTRAN que fazem esse apontamento aí da conduta em relacionado com a sua devida infração de trânsito, né? Então isso aqui é o artigo 61, parte geral, né? Professor, natureza das infrações de trânsito, né? Vamos lá. Primeira natureza, ela é considerada infrações leves, né? Infração leve. Ela tem aí uma pecúnia de R$ 88,38, né? A segunda infração é considerada infração média, R$ 130,16, né? Temos aí as infrações médias, né? Terceiro, infrações graves, né? Já temos aí R$ 195,23. As gravíssimas, R$ 293,47, né? Então, esse aqui é o padrão, né? Ah, claro que tem um sistema de pontuação que está vinculado a isso, a gente explica nas penalidades, né? Ó, leve, 3 pontos, média, 4 pontos, grave, 5 pontos e gravíssima, 7 pontos. E agora? Agora, tem determinadas condutas que as infrações, as penalidades, elas são majoradas, né? Então, nós vamos ter a infração gravíssimas majoradas por 3, né? Multiplicadas por 3, ou seja, 3 vezes 293, ou seja, 880,41, né? Temos infrações multiplicadas por 5, né? Que perfazem aí 1.467,35. Temos infrações multiplicadas por 10, 2.934,70, né? E temos por 20x, né? 20 vezes 20x, ou seja, 5.869,40. E, finalmente, nós temos aqui a infração 60x, né? 17.608,20, né? Ou seja, esta aula, o meu objetivo é apontar para vocês de forma separada todas as infrações 3x, todas as 5x, todas 10x, todos 20x e todas 60x. Professor, por quê? Para você estudar com prioridade, para você estudar com plano, né? Então são infrações, aquelas infrações que são consideradas de maior potencial ofensivo, que vai colocar em risco aí a segurança, a vida, né? A vida dos usuários do trânsito. Então você tem que saber isso. Então eu resolvi, tá, fazer essa reunião, uma aula reunindo todas essas infrações. Bacana? Então vem comigo, vamos lá, primeira infração, vamos estudar a infração 60x, né? Existe apenas um caso da infração 60x, né? Vamos estudar, ela está aqui no artigo 253A, ele foi acrescentado no CTB pela Lei 13.281 de 2016, né? Professor, o senhor lembra desse período? Claro que eu lembro desse período. Esse período, nessa época, nós tivemos aí, como falar para vocês, uma greve de caminhoneiros aí gigantesca, né? Além deles pararem, o que eles fizeram, né? Eles estavam obstruindo as vias, estavam colocando os seus caminhões realmente, literalmente obstruindo as vias, né? Quer dizer, você que não tem nada a ver. Não, claro que nós temos a ver indiretamente com a greve dos caminhoneiros, né? Mas nós não podíamos transitar, nós não poderíamos exercer o nosso direito de ir e nem de vir, não podíamos ter, né? Aí o legislador, ele desceu a canetada nesse tipo de conduta e criou o artigo 253A. Olha só a tipificação da conduta. Usar qualquer veículo para deliberadamente, usar qualquer veículo, olha aí, provavelmente o seu veículo, né? De sua propriedade, né? Para deliberadamente, atenção, interromper, olha o verbo aqui, olha a ação. Se você interromper, você já cai aqui no 253. Se tiver uma conduta de restringir ou perturbar, né? Eu estou marcando esses verbos aqui porque vou voltar nesses caras daqui a um tempo, né? A circulação em via sem autorização, ó. Se você tiver autorização, você está livre, né? Do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via. Infração, gravíssima, bacana, tranquilo, né? Multa.
né? Essa multa aqui é um caso de 20 vezes, vou voltar com ela, né? Então, multa 20 vezes e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Então, fez isso, tipificou, multa 20 vezes o valor R$ 293, né? Então, você vai ter aí 20 vezes e você tem mais uma penalidade, que é a suspensão, uma penalidade, uma suspensão por infração do direito de dirigir por 12 meses, né? Oh, meu Deus, né? E a medida administrativa, claro, remoção do veículo, né? Nós estudamos bastante penalidades e medidas administrativas, então isso ajuda no nosso entendimento. Professor, mas que deu 60 vezes, né? Está aqui os 60 vezes, né? O parágrafo primeiro, né? Então, o parágrafo primeiro, ele o quê? Ele puniu com muito mais rigor aquelas pessoas que estão organizando o movimento. Olha aí, aplica-se a multa agravada em 60 vezes, olha ela aí, né, aos organizadores da conduta prevista no caput, né? Então, teve uma conduta, aquelas pessoas que estão organizando o movimento, atenção, ele vai ter uma infração aí de R$ 17.608,20, né, aos organizadores, né? Então, aqui, ó, é o que é o código da infração. Esse código da infração, ele está lá na resolução 561, nas suas fichas, né, nas suas fichas de organização, 760/90, né? Professor, e aquela marca, vamos continuar? Vamos continuar aqui, ó, 60 vezes está aqui, né? Concluindo esse artigo, né, só para a gente bater esse cara aqui um a um para vocês, né? Aplica-se em dobro a multa no caso de reincidência no período de 12 meses. Então, em 12 meses houve reincidência, vai ser aplicado em dobro a multa, né? Então, esse aqui é o caso aí. Claro, o direito, eu sempre digo que o direito sempre vai cobrar, sempre vai punir com mais rigor aquele que é reincidente e aquele que tem má-fé, né? As penalidades são aplicáveis às pessoas físicas ou jurídicas, olha, físicas ou jurídicas que incorram na infração, devendo a autoridade com circunscrição sobre a via restabelecer de imediato, se possível, as condições de normalidade para a circulação da via. Então, esse aqui é o primeiro caso de 60 vezes, né? Ou seja, 60 vezes vai estar aplicada lá no artigo 253, que é obstruir a via pública, né? Ok, só que 60 vezes vai ser aplicada a quem? Aos organizadores, pronto. Então, primeiro e único caso de multa 60x pago para vocês. E agora? Agora nós vamos para as multas 20x, né? 20x, né? 20x nós já estudamos, né? Nós já vimos, né? É o quê? É a penalidade normal. Então, usar qualquer veículo para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar. Professor, eu tenho que ter apenas uma conduta dessa, ou duas, ou todas elas? Apenas uma é o suficiente. Tá? Apenas uma é suficiente. Ó. A circulação da via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre ela. Infração gravíssima, multa 20 vezes e a suspensão do direito de dirigir 12 meses, né? Medida administrativa, remoção do veículo, né? Ó, remoção do veículo. E aí, professor? Aí nós temos aqui, ó, só para vocês entenderem, né? Ó, a codificação, isso eu falo na resolução 561, né? Uma aula importante para você dar uma lida. O que acontece? Ó, nós temos 3 primeiros dígitos, que é a raiz da infração, né? Então, 71, ele incorreu em interromper. Em 72, ele restringiu o trânsito. Em 73, ele está perturbando, né? Ou seja, ó, 3 condutas separadamente. Professor, o cara foi lá, parou o carro, ao mesmo tempo ele está interrompendo, ao mesmo tempo ele está restringindo e ao mesmo tempo ele está perturbando. Pergunta que não quer calar. Ele vai ser atuado 3 vezes? Claro que não. Ele vai ter apenas uma atuação, né? Qual que é a atuação que ele vai ter? Por que vai ter uma atuação? Porque, ó, olha só, gente, todas elas decorrem da mesma raiz, ó. Quando decorre da mesma raiz, ele tem aí apenas uma, como é que eu falo assim, uma infração. Então aqui ele vai ter uma de 20x, que é R$ 585.869, né? E aí, professor? E aí? Isso, cara, dói no bolso, com certeza, né? Bacana. Vamos lá. Então, continuando nossa aula, 60x pago para vocês e 20x pago. Então, são os únicos casos, tá? São os únicos casos de multa 60x, é um caso só, 20x, um caso só, 253, tem que saber. E agora a gente vai bater em todos os casos de 10x. Todos eles, né? Ok? 10x, né? Vamos lá, disputar corrida, né?
Rapaz, trânsito não é Fórmula 1, né? Trânsito não é competição, né? Então, disputar corrida que significa competição. Infração gravíssima, olha a conduta aí, 173, né? Multa 10 vezes, suspensão do direito de dirigir, tá? Suspensão e apreensão do veículo, né? Aí nós vamos falar para vocês, a apreensão do veículo é uma penalidade, tá aí. É uma penalidade. Só que essa apreensão do veículo, preste muita atenção, foi revogado. Ou seja, não tem mais, né? Pela norma legislativa, ele deveria o quê? Ele deveria reeditar tudo. Então, a apreensão do veículo é uma penalidade, a gente explicou isso em penalidades, que ela foi revogada. Tudo bem, gente? Então, ela não existe esse cara aí. Então, penalidade, multa 10 vezes, suspensão de dirigir. Professor, o que nós temos, então, sobre a apreensão do veículo? Nós temos o seguinte, nós temos uma medida de retenção, que ela é provisória ali até a regularização, e depois nós temos o quê? A remoção. Nós temos esses dois tipos só, tá? Apreensão não tem mais. De novo, apreensão não tem mais. Coloca isso na sua cabeça, cara. Isso você tem que saber. Ok? Vamos lá. Recolhimento do documento de habilitação, olha, uma medida administrativa, né? Claro, se o carro está suspenso, você recolhe já o documento, né? E remoção do veículo, bacana, né? Inclusive, ó, remoção do veículo não é penalidade, ela é o quê? É medida administrativa. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput no caso de reincidência no período de 12 meses da infração anterior. Mais uma vez, o direito pune com mais rigor aquele que é reincidente, né? Ou seja, o cara errou, tomou a punição, levou a infração e mesmo assim errou de novo. Então ele vai ser punido em dobro, né? Bacana. Então vai ser 2 vezes essa multa de 10 vezes, né? Bom, cá, vem comigo, né? Vem comigo aqui, tá? Eu quero explicar para vocês aqui detalhes, né? Então, Código da Infração, disputar corrida. Tá aí, R$ 2.934,70 no bolso, né? O artigo 256 é o artigo das penalidades, né? É o primeiro artigo da penalidade. A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar as infrações nele previstas as seguintes penalidades. Ó, aí nós temos apreensão, multa, ok? Ó, item 4. Aqui estava a apreensão do veículo. Aqui estava. Foi revogado pela Lei 13.281 de 2016. Essa é só para completar o nosso assunto, né? Vamos lá. Infração 10x, segundo caso. Artigo 174. Promover na via, competição, eventos organizados, exibição de demonstração de perícia em manobra de veículo ou deles participar como condutor sem permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via. Olha aí, né? Exibição, de novo, gravíssima, aqui não é disputar corrida, mas ele está colocando exibição, demonstração, perícia, né? Muito comum, pessoal que tem carrão aí, motor, né? Fazem isso. Então, o cara for pego, multa 10 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. A apreensão do veículo, já disse para vocês que não existe mais isso, né? Medida administrativa, recolhimento do documento em relação à suspensão do direito de dirigir e você tem ainda o quê? A remoção do veículo. Então, aí, segundo caso da 10x, né? Vem comigo, completando esse artigo. As penalidades são aplicáveis aos promotores e aos condutores participantes, ó. Então não é ao veículo, né? O veículo tem nada a ver com isso, né? Aos condutores participantes e, claro, aos promotores. Estendeu, né? Então aqui é a pessoa física ou jurídica que o Código está atribuindo um caso de penalidade. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput no caso de reincidência do período de 12 meses da infração anterior. Código da Infração dos 526 e 63. Professor, eu tenho que decorar esses códigos, né? Calma, né? Não precisa decorar esses códigos porque é o seguinte, né? Não precisa decorar esses códigos só se você estiver fazendo algum concurso para a área de fiscalização e lá no edital ele deixou bem claro que ele ia cobrar as fichas das resoluções ou 361 ou 561, tá? Caso contrário, não precisa. Estou colocando aqui só para exemplificar, enriquecer a aula, né? Artigo 175, né? Vem comigo aqui, de novo, ó. Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa,
mediante arrancada brusca, derrapagem, frenagem ou deslizante, arrastando os pneus, né? O cavalinho de pau, né? Esse é o famoso cavalinho de pau. Então, cavalinho de pau, infração gravíssima, né? Multa 10 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo, que não tem mais, medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo, né? Vamos lá. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista nesse caput em caso de reincidência do período de 12 meses, né? Da infração anterior, né? Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para apresentar uma isolada top de linha, uma isolada aí que não tem igual na internet, você pode ter certeza. Aqui é o único curso, né, de legislação de trânsito que nós temos, o Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 5.503 de 97, mais um curso de resoluções do CONTRAN. Professor, explica para a gente aqui. Tudo bem, então nós temos aqui o CTB. O CTB tem 341 artigos e o professor Luiz, eu gravei para vocês aí os 341 artigos, né, super atualizados. O único bloco de artigo que eu não gravo são crimes de trânsito, né? Crime de trânsito, direito penal. Então foi a professora Laila, que é a professora especialista em direito penal, que gravou os crimes de trânsito. O restante foi tudo o professor Luiz. Então nós temos aqui no bloco do CTB todos os artigos. Aí eu digo para vocês, gente, para você acertar as questões de prova tem que ser assim, não tem auto-engano. Este é o caminho. E você vai se motivar, você vai gostar das nossas videoaulas, aulas detalhadas, aulas específicas. É realmente aqui top de linha a nossa playlist aqui do Código de Trânsito. Além disso, nós temos aí as resoluções do CONTRAN, nós temos aí mais de 50, salvo engano, quase 60 resoluções do CONTRAN gravadas, né? Entre atualizações e atualizações das resoluções do CONTRAN, garanto para você que nós temos aí umas 300, 350 aí, muito mais aí, nós temos aí umas 400 resoluções do CONTRAN contempladas, condensadas nesse curso, né? As principais resoluções do CONTRAN, resoluções importantíssimas. Esse curso inédito aqui na internet por apenas, olha só, R$ 90. Professor, prazo de acesso 60 dias. Durante 60 dias você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Então vem comigo, vem estudar Código de Trânsito com o professor Luiz Antônio de Carvalho, que eu tenho certeza que você vai gostar, você vai ficar muito competitivo e digo para vocês, sem auto-engano, é dessa forma, artigo por artigo, que você fica competitivo. Orientação pedagógica para você. Você vai assistir meu vídeo, né? Pode assistir em velocidade 1,5, bacana. Dá para você absorver com e-mail. Eu já gravo a aula já com essa metodologia. Depois você imprime lá no site do Planalto o Código de Trânsito seco. Você faz o seguinte, aí você vai e faz aí na leitura seca, você vai lembrando do professor Luiz e você vai ficando competitivo. Tá certo, meus amigos? Então, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Fui! Tchau, tchau.